Boa noite, pessoal. São 19h04 aqui, horário de Brasília. Nós vamos dar início à nossa palestra, a nossa última palestra do ano. Que vem a gente volta com a programação, né? Vamos montar uma nova programação. E hoje nós temos essa nossa palestra sobre manejo dietético e nutracêutico do paciente com doença renal crônica. E temos a presença, então, do Dr. João Vitor Macedo. E ele vai fazer a apresentação, ele vai falar um pouquinho da história dele também. Então, doutor, eu passo a palavra. De antemão, agradeço muito por despender esse tempo conosco aqui. Eu sei que sua vida é corrida, não é? Mas tenha certeza que está colaborando demais conosco, com o grupo e os demais que participam, que são externos à nossa universidade. Bom, muito obrigado. Legal. Imagina, disponha, é sempre um prazer trocar informação com vocês. É, Antes de começar, eu quero deixar vocês bem à vontade para, se surgir qualquer dúvida, se não estiverem entendendo alguma coisa que eu tiver falado, se eu tiver falado muito rápido ou muito devagar, muito baixo, muito alto, então vocês podem me chamar a atenção aqui, a gente está batendo um papo, tá? Então, vamos lá. É, Perfeito. Se tiver tá algum todo. problema também na transmissão, eu abro meu microfone e te aviso também. Perfeito, perfeito. Tá, tá todo mundo conseguindo me ver direitinho? Acho que a câmera tá bem posicionada, acho que dá Sim, para sim. assistir, né? Se alguém Uhum. tiver qualquer problema nesse sentido, é só falar. É, Vamos lá, eu vou disponibilizar a tela aqui para vocês e a gente começa. Deixa eu ver onde é que eu faço isso aqui. Compartilhar tela. Agora foi. Oi. É que eu não estou conseguindo ver como é que está sendo a É, transmissão. Ele não sim, mostra para mim. Mas sim. vamos lá. Ok. É, Meu nome é João Vitor, eu sou médico veterinário, zootecnista. É, Trabalho com nutrição clínica desde sempre, sempre foi meu foco, a nutrição clínica. Eu formei médico veterinário já sendo zootecnista, então eu já trabalhava com nutrição como foco, né? Então, minha experiência é de clínica nutricional, nutrição para pacientes internados e desenvolvimento de produtos para a indústria de pet food. Aqui a turma é toda de médicos veterinários, de zootecnistas, é mista, como é que é? Isso, tem médicos veterinários ou tecnistas, né? Estudantes dos dois cursos. Perfeito. E é majoritariamente de estudantes, né? Perfeito, isso. Tá. Eu vou procurar ser o mais simples possível nas minhas explicações, tá? É, eu acho que isso facilita, a gente não tem que se aprofundar em alguns assuntos que já são bastante batidos com a gente na faculdade, então eu vou tentar focar naquilo que é mais prático para a gente, para nossa rotina. Vamos lá. É, eu vou começar falando um pouquinho sobre comportamento alimentar, que eu acho que tem tudo a ver com o manejo da doença renal e com o manejo da nutrição clínica em geral, tá? É, o comportamento alimentar do cão é muito próximo do leão, tá? Eu sempre gosto de fazer esse paralelo entre o cão e o leão, e as pessoas ficam achando que talvez fosse melhor falar do lobo, né? Mas eu sempre faço um paralelo entre a capacidade de predação de um animal e o comportamento social dele, tá? Quanto melhor é o animal como caçador, menor é a interação social dele. Nesse sentido, o cão é um péssimo caçador. Ele é lento, ele é pesado, ele não sobe em árvore, ele não é bom nadador. Então, ele é um animal que não tem uma capacidade de predação muito forte. Nesse sentido, eles gostam de se juntar em grupos sociais e, a partir do grupo social, eles aumentam o potencial de apreensão de uma presa. Tá? Então, é normal cães se juntarem em grandes grupos sociais e isso favorece a apreensão. Então, na natureza, carnívoros em geral não saboreiam muito o alimento, porque se ele parar para saborear, vem outro animal e rouba a presa. Então, eles não têm um paladar muito bem desenvolvido. Mais para frente, a gente pode falar um pouquinho disso, fazendo um paralelo com o manejo da doença renal. Já o gato é um excelente caçador.
ele sobe em árvore, muita gente acha que não, mas ele tem uma capacidade atlética boa para natação, são animais extremamente leves, silenciosos, rápidos. Então eu faço paralelo deles com o tigre, que é um excelente caçador e que normalmente vive em grupos pequenos ou vive sozinho. Então é importante a gente lembrar que pela capacidade de apreensão de alimento, o gato tem uma tolerância ao jejum muito pequena, porque ele tem hábito de caçar pequenas presas diversas vezes ao dia. Enquanto o cão, como não é um bom caçador, consegue pegar presas a cada 2, 3 dias e tem o hábito de ficar mais tempo em jejum. Daí vem aquela história de que o gato não tem uma tolerância boa, desenvolve lipidose, desenvolve alterações metabólicas quando ele fica no jejum prolongado. É uma coisa que não acontece normalmente com os cães, né? É, essa turma já estuda nutrição? Como é que é? É bastante heterogênea, João. Uhum, Tem alunos de graus menos adiantados e outros que já estudaram, inclusive, né? maravilha. Tá bom. Só para eu saber até onde dá para ir, se vale a pena aprofundar um pouquinho mais. Eu vou falar rapidamente então sobre o cálculo de quantidade de energia diária, né? Necessidade energética para manutenção. Nos gatos, a conta tem uma numeração que vai de 75 a 100, que é uma constante, né? Que é um fator de correção, perdão, que vai de 75 a 100. Isso vai depender do quão ativo é esse gato. Então, um gatinho idoso que faz pouca atividade física, eu poderia usar o 75. Para um cão jovem de alta atividade atlética, eu poderia usar o 100. Então, ele vai de 75 a 100, vezes o peso vivo dele elevado a 0,67. Esse valor vai dar a necessidade energética em quilocalorias. Para os cães, a gente usa 95 a 110. Isso é uma média, tá? Alguns animais a gente pode puxar para baixo, outros para cima, dependendo da necessidade energética, do grau de atividade e tudo. Vezes o peso vivo elevado a 0,75, tá? É, Calculada a quantidade de energia, a gente multiplica é, essa quantidade pela unidade de embalagem do produto, que geralmente o produto vai te dar o enriquecimento por 100 gramas ou por quilo. Então, se for por 100 gramas, a gente multiplica a energia metabolizável por 100 e divide pela energia do produto. Se for por quilo, a gente multiplica por 1.000 e divide pela energia do produto. Eu vou dar um exemplo a um paciente que precisa de 1.000 quilocalorias por dia e come um produto que tem 2.000 quilocalorias por quilo. Esses 2.000 é a energia metabolizável que consta de embalagem, tá? Então seria 2.000 quilocalorias vezes 1.000 divididos por 200, que aí vai dar 500 gramas de alimento por dia. Isso dá para extrapolar para qualquer alimento que a gente tenha no mercado aí, tá? É só uma, uma ideia de como a gente vai calcular a quantidade de alimento. Vamos já direto agora entrar na dieta renal. Acho que já tem uma média de como se calcula uma quantidade de alimento para um paciente. Então, a doença renal é a perda progressiva e irreversível da função renal. Ela é a patologia mais comum, a doença renal crônica, né? É a patologia mais comum que afeta cães e gatos, que afeta rins de cães e gatos. E ocorre quando a duração da alteração renal é igual ou maior que 3 meses e a filtração glomerular está 50% comprometida. A doença renal crônica, ao contrário da aguda, ela tem evolução lenta e pode decorrer, evoluir por meses ou anos. Provoca hipocalcemia, anemia consequente dela e não ocasionando ela. E a urinálise é pobre em elementos, como celularidade. A gente tem condição corporal deteriorada, geralmente esses pacientes têm score corporal abaixo do esperado, que seria 5 de 9, tá? Apresentam poliúria,
poliúria e diminuição de tamanho do órgão. Como sinais, a gente tem polidipsia, poliúria, anorexia, emagrecimento, úlceras orais, hálito urêmico e êmese. Polidipsia e poliúria pode não estar acontecendo em todos, mas é comum. Anorexia a gente vê geralmente nos quadros mais avançados da doença. Emagrecimento geralmente é decorrente do catabolismo proteico e da anorexia. E úlceras orais e hálito urêmico tem mais relação mesmo com azotemia, né? Que é o aumento de nitrogênio, compostos nitrogenados no sangue. Na rotina eu uso geralmente para diagnóstico a avaliação clínica, né? Os primeiros sinais clínicos associados com ultrassom, hemograma, bioquímica, ureia, creatinina, o EAS para relação proteína-creatinina urinária, presença de proteína na urina. Eu marquei a ureia porque geralmente a gente vê os exames com o valor de referência contendo até 60, e isso gera muito erro. O paciente que come dieta caseira, ele naturalmente já tem a ureia aumentada nos exames, sem que isso seja uma alteração de saúde, tá? Então, na rotina, se vocês virem um paciente com a ureia aumentada na faixa de 80, 90, e se for a única alteração, e ele for um paciente que se alimenta de dieta caseira, isso diz pra gente informações de que essa ureia pode estar normal, sem que haja uma alteração de compostos nitrogenados, tá? E nesse caso a creatinina seria mais importante, porque ela se altera, os parâmetros da creatinina seriam os mesmos do paciente que se alimenta de dieta dita como convencional, no caso a ração. Alguns pontos de importância que a gente deve avaliar na doença renal crônica são o potássio, que geralmente está diminuído, o aumento de magnésio, pela dificuldade de excreção. O fósforo, a relação entre o cálcio e o fósforo é bastante importante para a gente avaliar, tá? Sempre levando em consideração o cálcio iônico e não o cálcio total, porque o cálcio iônico seria a fração que a gente vai ter biodisponível no organismo. O sódio a gente geralmente leva em consideração pela questão da pressão, mas na maioria dos pacientes precisa de um volume de sódio grande para chegar a causar alguma alteração. A gente costuma ter deficiência de vitamina D nesses pacientes, mas a gente precisa primeiro avaliar a relação cálcio-fósforo para equilibrar essa relação sobre o risco de haver mineralização. Se a gente ainda não tem esse fósforo controlado e entra com a vitamina D, a gente tem risco de acontecer mineralização. Sobre os estágios da doença renal, a gente avalia elas a partir da creatinina sérica, em miligramas por decilitro, sendo que geralmente o paciente que está em 1,4 para cão, 1,6 para gato, a gente já fica ali numa tensão, não há alteração de prescrição, não há alteração dietética, mas a gente já começa a acompanhar um pouquinho mais de perto. O paciente que está no grau 1, seria acima de até 1,4 para o cão e até 1,6 para o gato, a gente não faz alteração nenhuma na dieta, que é o que o IRIS, que é a Associação de Interesse, Instituição de Interesse de Estudos da Doença Renal, prescreve. Eles ditam que a gente não deve fazer alteração nutricional nessa fase, tá? Na realidade, eles dizem que a gente não deve fazer restrições, mas na minha rotina eu já começo a fazer uma alteração dietética para esse paciente no intuito de melhorar a função renal, tá? Para facilitar o funcionamento renal. Apesar deles dizerem que nessa fase ainda não se deve fazer restrições. Mas aí eu tenho um pouco mais de controle sem fazer restrição. Um pouquinho mais para frente a gente fala sobre isso.
Na fase 2, que vai de 1,4 a 2 miligramas por decilitro para cão e 1,6 a 2,8 para gato, a gente já começa a fazer uma restrição é, proteica e de fósforo para esse paciente, com o intuito de controlar o avanço da doença. Geralmente a gente tem uma azotemia renal leve, né? A gente tem um quadro bem moderado da doença nessa fase, e geralmente é onde a gente começa a atender com melhores resultados. Quando a gente deixa um pouco mais para frente, o risco começa a ficar maior, a resposta à terapia começa a ficar mais dificultada. No grau 3, seria de 2,1 a 5 miligramas por decilitro para o cão e 2,9 a 5 para o gato, a gente já tem uma azotemia mais considerável. A azotemia é acúmulo de compostos nitrogenados no sangue, tá? Então, isso provoca alguns sintomas de desconforto no paciente e pode intoxicar esse paciente. Então, a gente já deve tomar cuidado com um grau 3, a gente já está num grau bastante preocupante. E o grau 4, quando ele está acima de 5, é, o risco da doença levar esse paciente a óbito é bastante aumentado, a sobrevida é bastante encurtada, então já é um paciente de estágio final que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente deve tomar um cuidado na hora de fazer a avaliação desse paciente, porque ele pode estar no grau 5, ele pode estar com 5 de azotemia ou mais, por uma questão aguda, e a gente pode conseguir, com uma terapêutica acertada, trazer ele para o grau 4, para o grau 3 de volta e ele se manter. Então a gente deve tomar muito cuidado na hora de passar essa informação para o proprietário desse cachorrinho, desse gatinho, para que a gente saiba mostrar o momento certo para esse paciente e o estágio correto em que ele está. A proteinúria, sobre a proteinúria, a gente tem 3 tipos de pacientes em relação à proteinúria, que é a presença de proteína na urina. Os não proteinúricos são aqueles que têm a razão de proteína urinária, creatinina urinária, menor do que 0,2, tanto para cão quanto para gato. O borderline é o nosso paciente de atenção. É quando essa relação de proteína e creatinina urinária estão entre 0,2 e 0,5 para cães e 0,3 a 0,4 para gatos, tá? Os proteinúricos é quando essa razão já está acima de 0,5 para cães e acima de 0,4 para gatos. Aí a gente entende que esse paciente já está agravado. Se eu estiver falando muito rápido ou não estiver entendendo alguma coisa, vocês podem me interromper e perguntar, tá? Não fiquem tímidos, não, porque eu fico aqui falando sozinho, sem saber o feedback de vocês, eu vou falando. Os maiores vilões da doença renal são considerados hidratação, grau de hidratação, genética, consumo de proteína, fósforo e sódio. Pois bem, sobre a hidratação, principalmente para o gato, é um fator assim, determinante na predisposição da doença nesses pacientes, tá? O gato, na natureza, ele não procura muito água, ele retira água dos alimentos. O cão também, mas menos. Mas o gato praticamente não procura fontes de água na natureza. Só quando está muito quente para baixar a temperatura. Mas, em geral, a hidratação deles é a partir da alimentação. Então, o que acontece? O gato, hoje em dia, é muito comum a gente alimentar eles exclusivamente com ração seca. E esse paciente tende a consumir menos água. Então, ao longo de muitos anos, um consumo de ração seca, uma baixa hidratação, pode aumentar o risco dos pacientes terem alteração renal. Não que a ração ou a desidratação vão causar diretamente a doença renal, mas nos pacientes que já têm predisposição genética para desenvolvimento da doença renal, isso é um fator que aumenta as chances de ocorrência. A genética também tem um papel importante no desenvolvimento
da doença renal crônica. A gente vê que hereditariedade tem uma relação intrínseca com o desenvolvimento dessa alteração, mas como é uma doença multifatorial, a gente tem diversas coisas agindo aí. E aí vai estilo de vida, grau de hidratação, o tipo de alimentação que faz, raça. A gente tem algumas raças de gatos e algumas raças de cães que geralmente têm um pouquinho mais de predisposição. É, Sobre a proteína, é um tema um pouco espinhoso, né? Muita gente culpa a proteína como o fator determinante no desenvolvimento da doença renal. O cão e o gato são carnívoros. No caso do gato, um carnívoro estrito, ele faz o consumo exclusivo e predominante de proteína animal, e ele depende disso para viver. E no caso do cão, que é um carnívoro não estrito, é um carnívoro anatômico, ele tem anatomia desenhada para consumo de proteína, mas ele pode ou não viver consumindo proteína. Nesse sentido, a gente é um contrassenso dizer que um cão ou um gato vão desenvolver doença renal por consumo de proteína. O consumo de proteína por si só não predispõe mais ou menos o paciente ao desenvolvimento da doença renal. Mais importante do que isso seria a quantidade de fósforo que ele consome, o grau de hidratação ao qual ele é exposto, o clima regional, a genética dele. Então, tudo isso, o uso de medicamentos, então tudo isso influencia no desenvolvimento da doença renal, tá? O fósforo é um fator chave, tá? No desenvolvimento e no avanço da doença renal. Então, é uma coisa que a gente tem que gastar bastante atenção nisso e cuidar bastante para que o fósforo não esteja elevado. Quanto ao sódio, ele por si só não é um fator de lesão glomerular, mas o sódio pode interferir na pressão e a pressão pode atrapalhar a filtração glomerular. Então, o sódio é fator-chave para controle de pressão, que é uma parte da terapia do doente renal crônico. Vale lembrar que existe muita relação de alterações renais com alterações cardíacas, então o paciente renal tem uma tendência a desenvolver cardiopatias e vice-versa. Então a gente deve prestar uma atenção nesse fator, tá? Sobre as dietas comerciais, muita gente condena as dietas comerciais como sendo veneno, as pessoas criam uma cultura em que dietas comerciais seriam um problema, e outras já são grandes defensoras. Eu fico no meio termo, tá? Eu acho que a gente tem, em todo tipo de alimentação, a gente tem prós, tem contras, e tem momentos onde a gente pode usar cada uma delas. Sobre as dietas comerciais, a gente pode ter como um pró a facilidade de oferta. É, ele já vem formulado todo balanceado, já tem vitaminas, minerais, tudo dentro das quantidades estabelecidas pelos conselhos que determinam necessidades nutricionais para cães e gatos. Então ele tem um grau de segurança um pouquinho maior, tá? Como contra, eu posso listar aí a palatabilidade desses produtos, que não são muito bons. Eu estou falando especificamente de rações comerciais secas para doentes renais, tá? As rações renais. Elas têm uma redução da palatabilidade, então a aceitação é menor. O cão e o gato já não são muito sensíveis ao paladar. E se esse paladar não é bem estimulado, a gente tem maior chance dele rejeitar. As dietas comerciais não estimulam a hidratação desse paciente. É, Sobre o controle de minerais, a gente tem um problema que é a relação entre quantidade de alimento e oferta de minerais, porque o paciente renal ele tem um limiar onde ele pode consumir de alguns minerais-chave, como fósforo, sódio, cálcio. E se a gente oferta alimentação em excesso, a gente vai estar extrapolando
essas quantidades de uma maneira perigosa. Então não adianta a gente dar uma ração renal e dar 2 vezes o que esse paciente deveria consumir. A gente vai colocar ele em risco. E para mim o maior problema nas dietas comerciais é que é uma dieta genérica para todos os graus de doença renal. Então a gente não tem uma dieta especial, uma ração renal para o paciente que é grau 1 e 2, outra para o paciente que é grau 3, outra para o paciente que é grau 4. Então a gente tem uma dificuldade de fazer um acompanhamento mais específico para o paciente, tá? Então eu vejo isso como um grande problema no uso das dietas comerciais como terapia nutricional. Hoje, basicamente, eu uso as dietas caseiras, formuladas específicas para o paciente, ou um misto de dieta comercial com dieta caseira, que é onde eu encontro os melhores resultados para o paciente, tá? É, sobre as dietas caseiras, minha maior crítica, minha maior ressalva é a ela ser feita sem acompanhamento profissional, tá? Se você tem um paciente renal, que é um paciente grave, é um paciente onde a dieta é peça-chave nessa terapia, a gente precisa ter uma dieta bastante ajustada. Então não dá para simplesmente fazer uma dietinha caseira ou pegar uma dieta de livro e seguir aquilo ali para qualquer paciente, achando que aquilo ali vai ser uma terapia nutricional. Não vai, vai ser um tapa-buraco, mas não vai ser uma resolução de problemas, tá? O custo de produção dela para o proprietário, para o tutor, pode ser um problema também, dependendo do poder aquisitivo desse, desse responsável. E ele precisa ter empenho para seguir uma prescrição e estrutura em casa. Ele tem que ter balança, ele tem que ter uma geladeira com espaço suficiente para ele estocar alimento. Então, tudo isso pode ser um problema. Como pró, na dieta renal caseira, eu posso citar o melhor controle de fósforo, melhor controle de sódio. A gente tem um controle um pouco mais apurado desses minerais-chave. A gente consegue controlar a quantidade de proteína desse paciente de uma maneira muito satisfatória. Ele come um volume maior de alimento, então ele fica mais satisfeito. E geralmente são alimentos mais saborosos, então a gente consegue manter esse paciente se alimentando por muito mais tempo, tá? Esses alimentos, em geral, como são alimentos úmidos, eles já hidratam naturalmente o paciente, então ajudam também nessa terapia de hidratação. Então, realmente fazem uma resposta muito melhor do que as dietas comerciais, tá? Isso é uma visão minha, tá? A gente pode encontrar colegas dentro da nutrição que fazem trabalho com ração seca e que preferem e que ficam super satisfeitos e não tem nada de errado, é só uma visão diferente dentro da terapia, tá? Com as dietas comerciais, a gente também tem as rações úmidas, né? Os sachês. Então, vale lembrar que nem todo sachê é alimento completo. A gente tem alguns no mercado que são simplesmente é, como é que eu vou dizer? São palatabilizantes, são petiscos, tá? E a gente tem outros que são alimento completo, como por exemplo os sachês para doença renal para cão e gato. Da maioria das empresas que a gente tem no mercado aí, pelo menos todas as que me vêm à cabeça aqui, elas são alimento completo. Você pode usar exclusivamente aquilo como alimento, sem prejuízo para a saúde do nosso paciente, tá? Então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. A doença renal crônica não tem cura, mas a gente consegue é, ter um aumento de sobrevida grande com a alimentação, tá? É, e a redução da reabsorção de fósforo, da absorção de fósforo, perdão, é crucial para a prevenção da hiperfosfatemia, tá? Que é fator-chave para controle do hiperparatireoidismo secundário renal, tá? O Stillion e Heath, em 2009, diziam que, primeiramente, deve-se aplicar a diminuição dos níveis de fósforo na dieta e que isso tem se mostrado eficaz na redução da progressão da doença renal. Isso vai de encontro ao que a gente estava falando de que o fósforo é nosso primeiro
fator de risco para a doença renal. O objetivo da terapia dietética é normalizar a concentração de fosfato no soro. Isso pode ser atingido com a restrição de fósforo na dieta, ou com a utilização de medicamentos quelantes de fósforo, como hidróxido de alumínio, carbonato de cálcio, cloridrato de cevelâmer. Esse último é de uso humano, então a gente ainda não tem muita informação sobre uso veterinário. Pelo menos eu não tenho hábito de usar. Eu, em geral, eu não costumo nem precisar fazer uso de quelantes de fósforo. Na maioria dos casos, a gente vai usar isso mais naquele paciente que está mais grave, é, com controle mais dificultado da azotemia e do fósforo. Segundo Pugliese e colaboradores, o tratamento dietético ideal, uma ração diferente deve ser fornecida para cada fase da doença renal, e, no entanto, não é a realidade atual. Isso corrobora aquilo que eu estava falando sobre a crítica às dietas comerciais, que são uma dieta só para todas as fases da doença renal. Tá? Então, o ideal é que a gente faça um controle para cada fase da dieta, da doença, perdão. Agora vamos falar diretamente de como é que a gente faz o controle nutricional dos estágios da doença renal crônica. Tá? No estágio 1 não se recomenda restrições nas dietas de cão e gato, porém, na minha experiência, eu vejo que quando esses pacientes começam a demonstrar sinais de que tem aumento de ureia e creatinina, a gente fazer um controle de fósforo nessa dieta, melhorar um pouquinho o perfil de proteína dessa dieta, melhorar o perfil de aminoácidos dessa dieta, a gente atrasa a evolução do quadro. Então, às vezes, a gente tem um paciente de estágio 1 que, sem tratamento nenhum, em pouco tempo iria para o estágio 2, e a gente tem um outro paciente no estágio 1, onde, com acompanhamento nutricional, a gente consegue retardar esse avanço da doença para o estágio 2. E por aí vai. No estágio 2, a gente recomenda uso de 18 a 20% de proteína para as dietas de cães e 20 a 30% para as dietas de gatos. No geral, o que vai nortear essa escolha para mim? Eu tenho um paciente no estágio 2. Ele tem poucos sintomas, poucos sinais clínicos e laboratoriais da doença. Eu tenho 18 a 20% de proteína para usar nessa dieta. Aonde eu vou? Eu procuro ir nesse paciente o máximo possível, sem que isso vá causar alterações para ele. Se eu, com o controle da dieta, consigo chegar a 25% de proteína, mesmo o recomendado sendo 18 a 20, eu vou 25, tá? Para manter esse paciente com o máximo de massa magra possível, para manter um aporte o mais alto possível de proteína para ele, tentando reduzir no fósforo, tentando fazer o controle dessa dieta no fósforo, para que a gente consiga manter ele bem, com massa magra, com qualidade de vida e dentro do estágio 2, o máximo possível. Para gatos, a mesma coisa. Eu tenho um gato aí com grau 2, mas super ativo, se alimentando bem, com as alterações de creatinina bem na faixa mais baixa do estágio 2, e um paciente que tem tudo para estar bem, a gente vai tentar levantar um pouquinho mais desse 30, vai de repente um 35, de repente um 40, se ele aturar, e melhorando a qualidade dessa proteína, melhorando o perfil de aminoácidos, de uma maneira que a gente não vá agredir os rins desse paciente. Se a gente tem um paciente no grau 2 que está um pouquinho mais agravado, ele está no grau 2, mas já está mais próximo do limite, querendo ir para o grau 3, aí a gente vai fazer uma restrição um pouco maior, a gente vai fazer um controle um pouco maior. Vale lembrar que a proteína é super importante, né, para esse paciente em toda a construção de tecido. O paciente renal ele tem um problema de perda de massa magra muito grande, que agrava o quadro dele, porque se a gente também não alimentar ele, ele vai começar a fazer catabolismo proteico e vai produzir energia e enzimas e tecidos a partir de queima de musculatura, e aí de toda forma vai aumentar a creatinina e vai aumentar a ureia com perda de massa magra. Lembrando que coração
é tecido muscular. Então a gente tem lesão muscular cardíaca, inclusive, como efeito de uma alimentação hipoproteica durante a doença renal. No estágio 3, a gente vai usar de 12 a 15% de proteína para cães, 15 a 25% para gatos. Mesma coisa, a gente avalia caso a caso. Não dá para pegar um númerozinho fechado e avaliar, pegar friamente e falar, tá no grau 3, tá no estágio 3, eu vou usar 15 para cão, vou usar 25 para gato. A gente tem que avaliar esse quadro, ver como é que está esse paciente, se ele faz uma fluidoterapia e ela é suficiente para resolver o quadro desse paciente, se a gente consegue controlar. Então a gente vai levantar todo o quadro desse paciente primeiro para avaliar e ver até onde a gente pode ir na alimentação, tá? Eu coloco esses números aqui para, na dúvida, a gente não tem um nutricionista na região, ou enquanto o nutricionista não vem, a gente vai fazer o primeiro atendimento desse paciente, ele está em ambiente de internação, vamos nisso aqui. Vamos tentar um 12 a 15%, um 15 a 25% para gato. Então a gente tenta ficar dentro do que a gente tem ali como máximo e mínimo e não procura não inventar muito. Mais para frente a gente estabilizando o quadro, entendendo melhor, aí a gente pode fazer um trabalho um pouquinho melhor nele dentro desse acompanhamento nutricional. No estágio 4, a restrição é bastante severa, porque realmente esse rim não tem mais muita capacidade funcional, então a gente precisa pesar até onde a gente consegue ir com a alimentação sem que isso vá ser um intoxicante para esse paciente. A gente usa de 8 a 10% de proteína para cães, 10 a 18% para gatos. Aqui nesse estágio já não dá muito para flexibilizar, tá? A gente tem que ficar mais ou menos dentro disso aí, porque são pacientes realmente já muito agravados e muito sensíveis. Então qualquer coisa pode desregular esse paciente de uma maneira bastante perigosa. Lembrando que esses pacientes em ambiente de internação costumam ficar bastante inapetentes. A anorexia é fator comum da doença. A azotemia, o aumento de compostos nitrogenados, ele costuma causar bastante enjoo no paciente. Então é normal eles terem uma diminuição do apetite por causa disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, oferecer o alimento mais saboroso possível, mais palatável possível, e caso seja necessário, fazer uma sondagem desse paciente, com nasogástrica, com esofágica. Então é importante que esse paciente esteja se alimentando de alguma maneira. Nem que seja microenteral, parenteral, mas ele precisa estar se alimentando, tá? Sobre o fósforo, uma informação bacana. A gente tem o hábito, o clínico em geral, quando o paciente está com qualquer alteração renal, ele faz uma dietinha com frango, arroz e cenoura para quebrar um galho desse paciente para ele se alimentar, tá? Aí eu mostro aqui para vocês, se você pegar 100 gramas de frango, a gente tem 209 miligramas de fósforo. A mesma quantidade de fígado tem 420 miligramas. E se você pegar o bucho bovino, que é uma proteína que eu uso bastante, ele tem 63 miligramas. E o que isso significa? Se eu tenho um paciente que só pode consumir até 120 miligramas de fósforo, por exemplo, frango já não é uma boa opção para ele, porque a gente não vai poder usar quase nada de frango, porque o frango doa muito fósforo. Mas o bucho, por exemplo, a gente daria bastante comida para ele, porque o bucho tem pouco fósforo. Então, dessa maneira, eu consigo aumentar o percentual de proteína da dieta dele, reduzindo o percentual de fósforo. Só a mudança de proteína do frango para o bucho, a gente já estaria é, quase que mais de 3 vezes menos fósforo na dieta, tá? A dieta do paciente renal, ele deve ter de 10 a 20 miligramas de fósforo por quilo de peso vivo, tá? Então, se você tem um paciente aí de 5 quilos, a gente vai precisar aí de 100 miligramas de fósforo no máximo, né? De 50 a 100 miligramas de fósforo na dieta dele por dia. Então a gente fica aí bastante preso, né? Porque se eu tiver que usar 50 miligramas de fósforo para um paciente, eu vou ter que usar cerca de 25
gramas de frango, né? E a gente usaria quase os 100 gramas de bucho. Então, olha a quantidade de carne que eu poderia usar se eu usasse o bucho, em comparação com a quantidade de carne que eu poderia usar se eu fosse usar o frango. O fígado está totalmente fora de questão, né? Eu botei aqui como exemplo, mas ele tem uma quantidade monstruosa de fósforo. Sobre suplementação funcional, a gente tem muita coisa legal aí no mercado, tá? Então, é onde a gente consegue dar algum suporte, alguma qualidade de vida para esse paciente. É bastante interessante ver como é que essas coisas ajudam no quadro geral do paciente, né? Então, eu uso muito antioxidante. Isso eu uso em geral em pacientes de comorbidades, em geral eu uso antioxidante. Eu acho que melhora bastante a qualidade do paciente, ele reage melhor à alimentação, a tratamento, a tudo, né? Eu acho que quase todo paciente pode se beneficiar de uso de antioxidante, a não ser alguns pacientes especificamente de algumas doenças que não devem usar o antioxidante. Ômega 3 e 6 ajudam muito no combate a processo inflamatório, inclusive renal, então melhoram os quadros da doença. A gente vê que o uso contínuo de ômega associado 3 e 6, eles trazem uma qualidade de vida bastante importante para o paciente, principalmente se esse paciente já tiver alguma idade, se ele for um paciente com inflamação sistêmica, né? Cetoanálogos eu acho que é a coisa mais bacana que a gente tem no tratamento da doença renal em relação à suplementação funcional e é o produto menos divulgado, menos utilizado na clínica geral, né? Mas é um produto que realmente demanda alguns cuidados no uso, mas traz bastante benefícios, tá? Os cetoanálogos nada mais são do que aminoácidos que tiveram o seu composto nitrogenado retirado, tá? O radical amina do aminoácido é retirado, então ele é jogado no organismo do animal, ele consome aquilo, que são aminoácidos sem o nitrogênio, que seria problema na doença renal, que causaria aumento da ureia, por exemplo. E aí, quando esse alimento, quando os cetoanálogos, que são os aminoácidos, caem na corrente sanguínea sem o nitrogênio, eles procuram nitrogênio para voltar a ser aminoácidos. Então eles roubam o nitrogênio do sangue e oferecem para o organismo mais aminoácido para formar proteínas. Então eles ajudam o paciente a formar massa magra, evitam que esse paciente perca massa magra e, além de tudo, roubam o nitrogênio do organismo para baixar a ureia dele. Então são compostos bastante interessantes da gente utilizar para como é que eu vou dizer, para coadjuvante terapêutico da doença renal crônica. A gente vê muito benefício nesse uso, tá? A carnosina também é um composto muito interessante, porque os pacientes com algum tipo de doença, como a renal, por exemplo, têm um problema sério que é a glicação, que é quando açúcares e carboidratos se ligam a moléculas de proteína. E a ligação do açúcar e do carboidrato na glicação com a proteína, eles tiram a função dessa proteína. Então eles começam a lesionar tecido e tirar a função de alguns tecidos e de enzimas e de compostos que o organismo poderia usar, mas que sofrem a glicação e perde a função, tá? Então, inclusive a hemoglobina. Então a carnosina, ela impede a glicação. Então, quando a gente usa carnosina no paciente renal, a gente vê uma melhora de quadro geral, uma melhora de qualidade de vida bastante importante, tá? A carnosina, um produto que tem a carnosina é o Renavast, né? Renalvet. Esses produtos costumam ter carnosina e pode ser feito manipulado também, existe de uso humano. É só a gente procurar as doses em qualquer bulário veterinário ou estudos e a gente vai ter as dosagens para usar, tá? Ajuda bastante nos quadros. Quanto aos quelantes de fósforo, é, eu não costumo usar muito, como eu comentei antes, porque eu já faço o controle do fósforo dietético.
Então eu uso só com aquele paciente que é muito resistente à redução do fósforo, e quando eu preciso reduzir muito, para poder entrar com a vitamina D, sem que a gente tenha um hiperparatireoidismo, uma alteração de mineralização por conta do excesso de fósforo. Então, a gente usa mais ou menos nesses momentos. Eu gosto muito do uso de probiótico, pré-biótico e simbiótico para controle da flora intestinal, porque a flora intestinal ela colabora roubando compostos nitrogenados do organismo desse paciente em região intestinal. Então, eles naturalmente ajudam o paciente quelando fósforo para produzir energia, proteína e outros compostos para eles. Então, a gente melhorar a flora intestinal desse paciente, a gente costuma melhorar a resposta dele à dieta, melhorar a resposta dele aos excessos de fósforo, de nitrogênio, de uma maneira que não vá causar problemas para ele, porque a gente não tem contraindicação também nenhuma no uso de probióticos, tá? Sobre ingredientes que eu uso quando eu faço dieta caseira, eu uso muitos ingredientes que são proteínas baixas em fósforo, como bucho bovino, a língua bovina, o peito bovino, são carnes que têm um teor de gordura um pouquinho mais alto, então são mais saborosas. São carnes que têm o fósforo bem baixo, então a gente consegue usar bastante com excelentes resultados na terapia, tá? A gente não deve usar grãos integrais na dieta desses pacientes, como arroz integral, aveia. Esses produtos são ricos em fósforo, então costumam causar problema. Eu costumo usar como fonte de carboidrato também a batata doce, a batatinha baroa, o arroz branco parbolizado. Então são produtos que ajudam a gente a fazer um controle de fósforo dessa dieta, tá? Acho que o que eu tinha para falar de início é isso, tá? Se tiver qualquer dúvida e perguntas, eu acho que agora seria uma boa hora para a gente trocar essas informações e ir além do que do que a gente falou aqui, tá? Então vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas e volto para a parte normal aqui sem apresentação. Ok, João, muito obrigado. Tem sim, tem algumas questões que foram deixando aqui no chat, eu vou repassando para você então. Tá? Perfeito. Então, a Larissa tinha perguntado, Uhum. ela ouviu falar, né? Ó, vou ler o que ela escreveu. Já ouvi alguns profissionais indicarem alimento sênior no estágio 1 da DRC. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, vamos lá. Eu, assim, na doença renal, eu sempre procuro oferecer o máximo de proteína possível, tá? As dietas sênior não necessariamente tem um controle de fósforo. Então a gente precisa tomar muito cuidado para fazer um controle do fósforo dessa dieta, que isso seria a maior preocupação para a gente no grau 1. Então, proteína não seria uma restrição necessária, tá? É, no geral, os alimentos, assim, os nutrientes em geral não são muito problema durante o grau 1, tá? Mas o fósforo eu já ficaria de olho. Em geral, o que que eu faço? Eu, eu começo a orientar esse paciente a hidratar, esse cliente a hidratar bastante o paciente, a procurar alimentos de melhor qualidade. Se ela está usando uma ração premium, de repente valeria a pena procurar uma super premium, que tem produtos mais nobres, proteínas de melhor qualidade, aminoácidos de melhor qualidade, e observar, tá? Se ele não é um paciente sênior, eu nem recomendo que faça uma dieta muito específica para sênior nessa fase, tá? Até porque eu, particularmente, gosto de dietas sênior com percentuais de proteína um pouco mais altos, porque os pacientes idosos já costumam ter uma tendência à perda de massa magra. Então, a gente precisa oferecer uma proteína de qualidade e numa quantidade um pouquinho maior, tá? Legal. A Marcele perguntou quais seriam os antioxidantes a serem utilizados daquela lista que você começou a passar dos Ah, perfeito. nutracêuticos, né? Aham, aham. Geralmente a gente usa o resveratrol,
que é um antioxidante poderoso. A vitamina E é um antioxidante bastante poderoso. A vitamina C é um antioxidante poderoso. Então, taurina costuma ter uma função como antioxidante também. Mas, em geral, o resveratrol desses todos é o que, para mim, tem o efeito mais impressionante, assim, de rejuvenescimento, de melhoria de qualidade de vida, de melhoria de quadro geral mesmo, tá? Legal. Deixa eu ler o que a Amanda colocou. O que usa para melhorar a flora intestinal? Ela falou que caiu bem na hora que acho que você estava comentando, né? Ah, sim. Aham. É, a E gente tem. isso. Desculpa, pode continuar. Ainda tem Então, mais. ela comentou também que estou com um caso em que houve necrose da língua. Por que isso acontece e se há como reverter o caso? Vamos lá. A necrose da língua, eu não sou um nefropata, né? Então, eu não sou a pessoa mais indicada para falar profundamente sobre isso. Mas ela tem relação, acredito que com a intoxicação por compostos nitrogenados, tá? Então, ela provavelmente é fruto da intoxicação com compostos nitrogenados ali na região. É, o que que a gente faz com esse paciente? Geralmente, quando o paciente chega ao ponto de já ter necrose de língua, com úlceras orais e tudo mais, é porque ele já está bastante agravado, né? A gente precisa avaliar em que grau da doença renal ele está. Provavelmente ele já está num grau um pouquinho mais alto, geralmente é grau 4, grau 3 para 4, e tratar. A gente precisa fazer uma fluidoterapia bastante forte nesse paciente para tentar reduzir os compostos nitrogenados. A gente precisa de um cuidado na alimentação também desse paciente e realmente esperar que ele reaja ao tratamento, né? Mas geralmente quando está nesse nível, nesse grau, né, de doença renal, a gente já está com bastante gravidade. Isso. Ela tinha comentado da flora intestinal, que é o que Ah, eu ia perdão. também, mas ia até complementar, Aham. além do que existe, eu queria também saber da sua experiência mesmo, que tem sido muito falado, né, não só para a doença renal crônica, mas uma visão, né, que para perceber e cuidar, né, dessa saúde intestinal, de permeabilidade, né? Aham. Então, assim, hoje a gente sabe que a saúde intestinal tem a ver com tudo, né? A gente tem já a relação da flora intestinal com a neurologia, com a nefrologia, com a endocrinologia. Em geral, eu gosto muito de usar ocasionalmente esses probióticos em pasta, em blister, né? Que a gente tem comerciais por aí, tá? E para casos mais graves, por exemplo, um paciente que tá com diarreia, ele tá mais grave, ele não está respondendo bem ao uso de probióticos veterinários normais, aí eu costumo usar, que para mim tem sido o pulo do gato. Eu trabalho junto, bastante em parceria com uma gastroenterologista. Então a gente pega juntos muitos casos de gastroenterites e alterações, né, de cunho gastrointestinal. Eu tenho tido muito sucesso com o uso do Repoflor ou do Floratil, que são aquelezinhos comprimidinhos, cápsulazinhos de uso humano. O que que eu faço? Eu recomendo pegar a cápsula. Geralmente a embalagem vem em seis comprimidinhos. Aí o que que eu faço? Eu recomendo usar de 12 em 12 horas durante 3 dias. É perfeita aquela embalagenzinha. Eu falo para o cliente que ele pode abrir aquela cápsulazinha, jogar o pozinho na própria comida na hora de oferecer, ou botar num sachêzinho, numa coisa do tipo e oferecer. Geralmente isso faz um controle, porque a concentração de flora intestinal de organismos, né, doadores de flora, deles é muito alta. Então eles costumam repor flora intestinal com muita potência e muito rápido. Então a gente tem um resultado bastante interessante. Então, assim, aquele paciente que é renal crônico, ele já costuma ter umas alteraçõezinhas gastrointestinais. Eu falo, olha, a cada 2 ou 3 semanas, vamos fazer uma embalagenzinha de um produto comercial, é, 2 gramas por dia até acabar, por exemplo, e em seguida a gente pode entrar com um Floratil ou com um Repoflor de 100 miligramas para um gatinho, por exemplo, ou de 200 para um cão de porte médio, de porte grande,
e durante 3 dias, logo em seguida, e geralmente fazer assim, ocasionalmente isso tem melhorado muito a função gastrointestinal desses pacientes e tem dado resultados muito bacanas para eles. Legal, João. É uma curiosidade minha, na Uhum, verdade, curiosidade não, é que eu gosto principalmente o pessoal que ainda não teve o contato com a nutrição clínica ou está em vias de ter contato. aham, Só para você comentar rapidamente, o pessoal entender, lógico, dentro da anamnese tem um esquema de score corporal, etc, etc. Mas na hora que você vai formular, como você passou aqui para a gente, né, como que funciona, aham, pensando na doença renal crônica, aí você senta e você faz para o paciente com as características personalizadas, obviamente, do que você resgatou de informações, aham. e faz isso em software. Também, o que que eu faço? É, Quando é um paciente que eu já estou acompanhando mais de perto, já há mais tempo, eu já tenho mais ou menos ali o que que eu espero para ele, já fiz cálculos sobre ele, eu acabo fazendo muita coisa na caneta mesmo, na mão, porque eu já conheço aquele paciente, eu já tenho um histórico para ele. Quando é um paciente grave e que eu nunca vi na vida, qual é a minha primeira abordagem? Eu avalio grau de atividade. Alguém está perguntando aqui quais são os cetoanálogos. São todos os aminoácidos essenciais, só que de uma maneira, só que oferecidos, é, não são eles especificamente, são eles desaminados, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso até mandar para vocês a lista dos cetonálogos com a formulação, que é uma formulação que eu já uso até comercial que farmácia de manipulação produz para gente. Então já vem a fórmula bem bonitinha, bem fácil de usar. Eu só recomendo tomar muito cuidado com a utilização, porque dependendo do quadro do paciente, tá? Então, a gente toma um cuidadinho para de repente saber a hora certa de usar. Não vale muito a pena usar num paciente muito inicial, ou de repente deixar para um pouco mais tarde, ou não deixar também para aquele que está muito grave. Então, geralmente eu uso cetonálogos para aquele paciente que está grau 3 ou 3 para 4. Grau 1, grau 2 eu ainda não estou pensando nisso não, tá? Mas os cetonálogos também servem para paciente hospitalizado que tem risco de perda de massa muscular, tá? Ele também ajuda na prevenção de catabolismo proteico. Deixa eu voltar aqui a parte da rotina nutricional. O que que eu faço? Eu penso assim, eu vou criar aqui mentalmente um paciente, é, vamos, por exemplo, um Beagle, que é bastante usado em experimento, de 20 quilos, com mais ou menos seus 5 anos. E aí, assim, eu pergunto, qual é o score corporal desse paciente? Eu estou vendo que ele está 5 de 9. Então eu sei que eu posso usar ali, de repente, uns 100 vezes o peso vivo dele é 0,75. É um paciente que faz grau de atividade mediano. Opa, peraí, ele já não faz tanto atividade. Eu posso reduzir um pouquinho, faço 90 vezes o peso dele. Então ali eu já sei mais ou menos, dentro daquele fator de correção, aonde que eu posso ir no cálculo da necessidade energética. Mas primeiro eu não vou ali não. Se eu for fazer dieta caseira para esse paciente, eu vou levar esse paciente primeiro para um cálculo em relação ao peso vivo dele, para ter uma média de quanto eu vou fazer de comida para ele, tá? Então, digamos que é um paciente adulto, ativo, saudável. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais ou menos uns 5% do peso vivo dele, tá? E aí eu vou calcular em 5% do peso vivo vezes 20 quilos, eu vou fazer aí mais ou menos 1 quilo de alimento por dia, tá? E aí eu vou calcular, dividindo ali quantos por cento de proteína desses 1 quilo de alimento eu vou precisar, quantos por cento eu vou usar de grãos, quantos por cento eu vou usar de folhas, quantos por cento eu vou usar de tubérculos, e aí eu vou montar uma dieta mais ou menos no que eu estou pensando. A partir daí você joga para o aplicativo. E aí eu vou usar para um aplicativo de cálculo e vou jogar esses alimentos mais ou menos no que eu estou pensando pela minha experiência, quanto mais ou menos eu sei que eu posso ir. Eu sei que um paciente de 20 quilos, ele poderia consumir de 10 a 20 miligramas de fósforo por dia. Então, se ele tem 20 quilos, 20 vezes 20 vai dar.
eu posso chegar a mais ou menos 400 miligramas de fósforo, né? E eu posso ir de 200 a 400 miligramas de fósforo, por exemplo. Então eu sei que essa minha conta toda, depois que eu levar esses cálculos para o aplicativo, eu não posso passar muito de 400 miligramas, sob o risco de eu estar agravando esse paciente, se ele for um renal, né? E aí eu jogo isso tudo no aplicativo. Aí cheguei no aplicativo, vamos lá. Fez essas contas todas, eu por acaso, eu fiz calculei aqui uma conta de um paciente meu, tá? Digamos aqui que eu tenha usado. Vou fazer um exemplo aqui de um cálculo que eu tinha feito, que eu até deixei anotado aqui do meu lado, que eu imaginei que fosse ter alguma pergunta nesse sentido. Esse paciente comendo 1 quilo de comida, eu faria. Eu fiz uma dieta imaginária aí, com mais ou menos, pensando que ele tivesse aí no grau 1, grau 2 de doença renal, eu faria 190 gramas de bucho bovino, 400 gramas de batata doce, 160 de cenoura, 60 de clara de ovo, 180 de espinafre e 12 gramas de banha de porco, tá? Nesse cálculo, eu cumpriria mais ou menos a necessidade energética do paciente, tá? Que isso eu realmente não anotei aqui, mas estava lá mais ou menos nas quilocalorias que eu precisava. E essa dietinha teria 380 miligramas de fósforo. Então eu sei que, olha, eu consegui me manter dentro dos 400 miligramas, que seria meu máximo que eu poderia usar para esse paciente. E digamos que esse paciente não está reagindo muito bem à dieta e o fósforo dele tem ficado muito alto, a ureia e creatinina dele tem ficado muito altas. Aí o que eu faço? Opa, peraí. Vamos reduzir um pouquinho esse bucho para de repente de 190, eu vou jogar ele para de repente 170, 160. Eu sei que eu não vou extrapolar os meus 400, que era o máximo que eu poderia ir, e eu sei que a resposta dele tende a ser melhor dentro desse quadro. Então, eu já sabendo que eu fui no máximo de onde ele pode ir, ou próximo do máximo, dali eu vou tentar para baixo, para tentar melhorar esse quadro. Ou eu vejo que, de repente, olha só, com esses 380 miligramas de fósforo, ele está maravilhoso, ele está muito bem dentro do quadro. Eu consigo aumentar um pouquinho essa proteína dele. Então, eu aumento um pouquinho, de repente, a clara de ovo dessa dieta, eu aumento um pouquinho, de repente, o bucho dessa dieta, ou eu flexibilizo, tirando um pouquinho de bucho e botando um pouquinho de uma proteína que seja mais saborosa, de uma maneira que eu vá facilitar a aceitação desse alimento, entendeu? Então, dessa maneira, eu vou jogando ali da minha prescrição, de acordo com o que eu já avaliei desse paciente, para a gente chegar. Isso com o tempo a gente vai conquistando, né, o olho para saber até mais ou menos aonde dá para ir dentro do quadro, né? E aí é fundamental ter um aplicativo bacana para a gente poder calcular esse fósforo, calcular o percentual de proteína enquanto ficou, para saber que se não foi muito alto, se não foi muito baixo. Em geral, controlando o fósforo, a proteína não se torna muito problema para a gente, não. Pelo menos no grau 1, grau 2. Nos outros graus, a gente pode ter que, nos outros estágios, né? A gente pode ter que ter um pouquinho mais de preocupação com esse paciente. E sempre, claro, conversando também com o nosso nefro, que a gente precisa estar próximo, né, do nefrologista nesse caso para trabalhar em parceria, né, para todo mundo sair ganhando, principalmente o nosso paciente. Perfeito, isso. Esse comentário eu achei muito relevante, né, em relação ao seu modus operandi, aí, né, como você trabalha, para o pessoal entender que não existe uma receita pronta, né? Não, É não existe justamente por receita de isso, é bolo. personalizado, então tem Perfeito. que ver, rever, né, e vai Aham. acompanhando, né? É. Até no uso da própria ração, né? A gente. Perfeito, Nem todo cachorro de 20 quilos vai comer a mesma quantidade da ração renal. Se ele tiver 20 quilos, mas estiver gordo, ou se ele estiver muito magro, eu posso precisar botar mais ou menos comida ali, dentro da mesma ração, da mesma quantidade de energia, com o cachorro com o mesmo peso, né? Então a gente precisa realmente personalizar. E é isso, sempre próximo do nefrologista, do clínico geral que estiver atendendo. A gente não faz nada sozinho, né? perfeito. Tem uma última questão aqui da Amanda, ela Uhum. comentou aqui, né, utilizando esses suplementos que você citou,
pode-se abaixar a ureia e creatinina ou seria mesmo regulando com a alimentação? Perfeito. Os cetoanálogos costumam ter uma resposta boa sobre redução de ureia, tá? Pelo simples fato de que eles se ligam a compostos nitrogenados, então tendo menos nitrogênio circulante, a gente acaba tendo menos ureia, porque ele vai sequestrar. A creatinina não responde tanto a isso não, tá? A creatinina, em geral, já é mais responsiva à dieta, tá? Então, quando a gente faz uma dieta mais ajustadinha quanto a fósforo, quanto ao tipo de proteína que a gente vai usar, na dieta caseira a gente tem a vantagem de usar proteínas mais nobres, então tem um perfil de aminoácido melhor, tem um perfil mais aproveitável, biodisponibilizado para esse animal, aí a gente consegue ter uma reduçãozinha de ureia e creatinina. Mas, geralmente, a gente precisa fazer também uma utilização de uma fluidoterapia, de uma terapia com o nefrologista, de um outro acompanhamento para a gente conseguir ter sucesso nessa terapia. Aí, a Luana, última mesmo, agora a Luana está perguntando qual aplicativo, né? Qual programa que você usa, se tem então, algum seu é, particular. existe o Funcional Vet, né, que é o aplicativo do Luiz Fernando, que eu já usei bastante, é um aplicativo que já me serviu muito, já fiz muito uso dele. Eu acho que ajuda muito quem está querendo entender um pouquinho melhor o uso desses aplicativos. É um aplicativo bastante intuitivo, tá? Eu hoje em dia tenho usado o Nutrovet, que é um aplicativo do IEDO, que é um médico veterinário que também trabalha com nutrição. Então, é um aplicativo que tem me servido também muito bem. Qualquer um dos dois vai ser muito bom. Muita gente usa o Super Crack também, né? Que é um aplicativo, geralmente quem usa são os zootecnistas, que é um aplicativo mais voltado para produção de alimentação seca, mas dá para fazer também perfeitamente dietas comerciais, dietas caseiras, dietas de todo tipo. Então, eu acho que, em geral, o uso do aplicativo vai muito do perfil de cada um mesmo, do profissional. Eu já fiz dietas, inclusive comerciais, para empresas de pet food, usando aplicativos do Funcional, usando o Nutrovet, dá para fazer de qualquer tipo, utilizando qualquer aplicativo. Basta você dominar aquele aplicativo, que é importante, brincar com o aplicativo, criar pacientes imaginários e ver como é que vai funcionar a dieta com eles. Tudo isso vai te ajudar muito, tá? Olha só, quanto às perguntas, vocês fiquem à vontade de perguntar o quanto quiser, tá? Eu não tenho hora, não. Eu tô aqui à disposição de vocês, tá? Não fiquem preocupados de, vamos encerrar logo porque tá tomando tempo, qualquer coisa do tipo. Vocês fiquem bem à vontade nesse sentido, tá? E bebam Não, bastante água, que é importante para doença renal. verdade. Falando de renal, né? Não, tranquilo. A Aninha parece que caiu. Aninha, eu vou colocar os nomes aqui que o doutor falou, o doutor João falou, as Aham, sugestões desses programas, tá? perfeito. Não, mas do mais é isso mesmo, João. Era para a gente ter uma ideia, foi muito esclarecedor mesmo. Ah, imagino, Inclusive obrigado. a Amanda acabou de postar, né? Foi incrível, esclarecedora e realmente foi muito boa mesmo. E Obrigado. como que o pessoal te acha? Quais suas redes sociais ou qual o seu meio de, Vamos lá. né? Assim, eu tenho um Instagram profissional que eu costumo usar até menos do que eu deveria, né? Eu, eu uso mais geralmente para fazer live com colegas que me convidam ou qualquer coisa do tipo, e geralmente são nos Instagrams deles, então eu uso relativamente pouco o meu Instagram, mas é um meio de contato, né? Que vocês podem ficar à vontade para ir lá, doutor.dr, né? João Macedo Vet. Vocês podem ficar à vontade para falar comigo por lá, pelo meu WhatsApp também. Eu costumo conversar muito com os colegas, tirar dúvida. Eu sei que a nutrição, principalmente na medicina veterinária, é, é uma ciência relativamente nova, né? A gente sempre lidou muito com nutrição falando exclusivamente de prescrição de ração, então a gente nunca
precisou muito desenvolver isso e agora é uma ciência que se solidificou de pouco tempo para cá. Então eu vejo que os colegas ainda têm muitas dúvidas, ainda têm muitas questões sobre. Então eu procuro sempre estar à disposição para falar, para conversar. É, eu acho que se eu puder ajudar a criar novos nutris para a nossa sociedade, ou desenvolver pelo menos a curiosidade do clínico ou do zootecnista que queira trabalhar com isso, eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso, né? Eu também. Então, assim, é, Instagram, geralmente esse meu Instagram, acho que vocês já colocaram aí, né? Alexandre Porto perguntou em caso em que o animal não consiga se alimentar. Nesse caso, geralmente a recomendação é a gente sondar esse paciente. Geralmente, eu faço muito atendimento, consultoria para ambiente hospitalar, né? Então, eles entram em contato comigo, eu faço cálculo de necessidade energética, faço avaliação de exames, vejo como é que está o paciente, faço a recomendação. Primeira recomendação é a sonda naso, porque facilita a gente oferecer por ali. Se for um paciente muito pequeno e que a sonda seja muito pequena, a gente vai ter uma dificuldade de alimentar, aí de repente uma sonda esofágica que tem um calibre um pouco maior pode ser mais necessária, tá? A parenteral ainda é uma coisa que está muito engatinhando no Brasil, a gente ainda está tem muito pouca gente trabalhando com isso, então eu ainda não recomendo para qualquer lugar, porque precisa de ter produtos comerciais que a gente não encontra em qualquer lugar, precisa de um cuidado um pouco maior, mas a enteral para mim, via sonda, nesses pacientes é fundamental, tá? E aí geralmente a gente usa pastinha, ou alimentação batida, dependendo da quantidade, a gente faz um hipercalórico para esse paciente, um Nutralife, um produto comercial. Eu nem costumo muito falar marca, não, mas é, também não vejo problema nenhum, porque são produtos que estão no mercado e são produtos que a gente usa, então também não vejo muito problema de falar, porque são produtos que eu uso bastante, tá? O que mais que a gente pode fazer para esse paciente? Geralmente, se ele não está se alimentando, a sonda ajuda a controlar o primeiro momento, mas geralmente o que a gente tem que fazer é controlar a azotemia, né? Porque geralmente o que, que causa inapetência nele? A azotemia, que é a concentração de compostos nitrogenados, promove bastante enjoo nesse paciente. E aí, geralmente, quando a gente faz um controle de enjoo, com medicamentoso e tudo, a gente consegue trazer esse paciente de volta para uma, para um, para um, para uma situação de alimentação. E aí, naturalmente, ele começa a procurar o alimento de volta sozinho. Quando a gente bota ele com sonda, ele continua podendo se alimentar. Então, o importante é a gente manter o sistema gastrointestinal funcionando o máximo possível. Então, por isso que a parenteral é a última das opções e a menos usada. Se a gente puder usar uma sonda para que o estômago continue funcionando, o intestino continue funcionando, é a melhor das opções, é a melhor dos mundos. E ele voltar para a alimentação espontânea o mais rápido possível, tá? Perfeito, João. Te agradeço novamente, muito Imagina, esclarecedor. Eu acho que imagina. deu um panorama bom e o nosso intuito também é essa divulgação, né? Porque, como você falou, nesses últimos Uhum. anos tem esse interesse crescente, né? Realmente Que a cresceu gente não muito. tinha disponível mesmo, né? Era um pouco Uhum. mais, né? Aham. Informações não Não, chegavam, né? Mesmo dentro da universidade. Então, aham. agora temos essas possibilidades, né? E muita gente está Né? se interessando. Isso que é bacana. Assim, é uma coisa realmente interessante você comentar, que realmente o interesse no assunto está crescendo de uma maneira impressionante. Eu me formei zootecnista, eu saí da zootecnia já trabalhando na indústria de pet food. Eu fui contratado da Royal Canin, trabalhei 3 anos lá dentro. Eu ainda dentro da faculdade já havia sido contratado, então eu saí já no mercado, né? E depois disso eu comecei a sair da Royal e comecei a trabalhar com nutrição clínica especificamente, ainda na zootecnia, e logo em seguida eu fui para medicina veterinária. Mas eu via que no meu início, que não tem nem tanto tempo, foi em 2013, eu ia nos hospitais e falava: olha, eu trabalho com nutrição clínica, vamos fazer um trabalho para nutrição do paciente internado, vamos atender seus pacientes. E os donos de hospital relatavam para mim assim: nossa, mas eu não consigo enxergar
como é que um atendimento nutricional se encaixaria dentro do meu hospital, dentro da minha realidade? Hoje eu já vejo o contrário. Os hospitais entram em contato comigo e falam: Poxa, você não quer vir atender aqui meus pacientes? Olha, eu estou precisando de socorro dentro do hospital porque eu tenho muita internação e os pacientes estão tendo problema para se alimentar, ou a gente não tem um protocolo que se adeque da maneira que a gente esperaria, e aí eu dou orientação para eles e tudo. E eu vejo que realmente assim, a procura por esse tipo de serviço, tanto do mercado pet, né, os donos, quanto dos hospitais e da indústria, tem crescido assim absurdamente, né? Eu vejo, inclusive, nas empresas que eu dou consultoria, o crescimento deles como empresa, como negócio, é assim, absurdamente grande. Todo ano eles têm que ampliar, porque realmente o crescimento deles esse mercado, realmente o crescimento é muito grande. Então, para quem tiver interesse em seguir essa área, é, é uma área deliciosa de trabalhar, é uma área que a gente consegue fazer muita coisa por muitos pacientes de todas as especialidades. Eu acabo tendo que estudar um pouquinho de endócrino, um pouquinho de nefrologia, um pouquinho de cardio e por aí vai. Então, assim, tem que estudar muito, mas tem que estar sempre lendo alguma coisa. Mas dentro da veterinária, da zootecnia, a gente tem que estar sempre fazendo isso, não tem muito como fugir. O veterinário ou o zootecnista que formou achando que agora acabou, agora eu não preciso mais estudar, vai ficar fora de mercado muito rápido, porque realmente o mercado cobra muito isso da gente. Acho que alguém perguntou alguma coisa aqui agora também. Eu não estou conseguindo ver as perguntas Deixa eu pôr aqui. aqui, eu tinha tirado, tá? Alexandre perguntou: meu gato teve obstrução uretral, renal uretral, na verdade, foi me recomendado o uso de prazosina e gabapentina. Isso vai interferir na alimentação dele? Sinceramente, não tenho relato disso na minha rotina influenciar a alimentação, tá? Realmente não tenho. Mas geralmente o gato obstruído, o animal obstruído em geral, ele tem uma anorexia já por dor. Geralmente a gente tem um quadro de anorexia por dor, tá? Então é normal que ele tenha hiporexia ou anorexia, dependendo da gravidade da coisa, mas geralmente o primeiro motivador daquilo é dor, tá? Então é isso, João. Muito É obrigado isso. novamente. Imagina, E disponha, eu me coloco à disposição de vocês caso é, fiquem com qualquer dúvida ou queiram saber um pouquinho mais sobre perfeito. algum assunto. Vocês têm meu contato, vocês fiquem à vontade. Eu Isso, tenho o maior se prazer em trocar informação assim, bater esse papo. legal. Se nos procurarem, eu vou te repassar, sim, qualquer Fica à dúvida. vontade. Né? Então, muito obrigado ao pessoal que Imagina, esteve disponha. aqui com a gente. Né? Agradeço aí a Então, atenção de todo mundo também. isso, exatamente. O pessoal ficou aqui, firme e forte. No meio da semana, né? A pessoa tem que Pois estar é, interessada mesmo. o pessoal está interessado. Então tá, João. Boa noite a vocês, obrigado, pessoal. Boa noite, E pessoal. logo mais a gente solta uma nova programação. Vamos convidar o João novamente, vamos chamar o pessoal para Venho esclarecer. com o maior prazer. Muito obrigado. Até Então, logo. boa Tchau, noite tchau. para vocês. Tchau, Ótima noite tchau. para vocês.